Salmos 84, versículo 10, diz a palavra de Deus: vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Quero aproveitar e saudar todos os visitantes que estão conosco nessa noite. Se você estiver perto de algum visitante, diga para ele que ele é muito bem-vindo, em nome de Jesus. Logo que cheguei aqui, vi ali Dedé, o pai de Richard, e pude saudar ele e declarar o quanto nós estamos felizes com a vinda dele aqui na igreja. Então, todos os visitantes sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Preferências, meus irmãos. Preferência significa escolha, inclinação a algo. Preferência significa prioridade. Preferência significa predileção, quer dizer, algo que te é predileto. Preferência é algo que todos nós temos em nossas vidas, nas mais diversas áreas possíveis, das mínimas coisas às coisas mais complexas. Preferências são observadas em mim e em você. Se você torce pelo Flamengo, é porque você preferiu torcer pelo Flamengo quando você era menino, talvez induzido pelo seu pai. Aqui deve ter vascaíno, aqui deve ter botafoguense, aqui deve ter palmeirense, aqui deve ter corintiano. São preferências. A roupa que você veio para o culto hoje foi porque você preferiu vir com essa roupa. Nós, os maridos, muitas vezes não. As esposas, a gente veste uma roupa, a esposa diz: meu filho, essa roupa não ficou muito legal, bote essa. E a gente vai e bota, né, Thales? Só quem é corajoso levante a mão, os maridos, para dizer se isso acontece ou não. Verdade, Júnior? E ai da gente se não fizer, né? Vou nem entrar em detalhes. Hoje minha esposa escolheu esse look para mim. Eu botei um paletó de uma cor, ela olhou e disse: meu filho, esse daí não ficou muito legal não, coloque o outro. Eu coloquei, ela disse: está lindo. Eu disse: pronto, já ganhei o meu dia. Me chamou de lindo, de novo, que ela já tinha me chamado hoje. Mas deixando essas questões conjugais de lado, na verdade, nós temos as nossas próprias preferências. Tem homem que gosta de sapatênis, tem homem que gosta de tênis, tem aquele que gosta de andar de havaiana. São preferências. E as nossas escolhas preferenciais vão ditar aquilo que irá acontecer com a nossa vida no futuro, seja no futuro próximo, seja no futuro mais distante. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós preferimos. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós escolhemos. Agora deixe de fora essa temática, vestes, calçados, deixe de fora isso, porque isso foi só uma figuração que o pastor fez. Mas existem escolhas que nós fazemos em nossas vidas, tem preferências que nós temos em nossas vidas, que não nos conduzirão a uma vida plena com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se tem algo que nós estamos sendo chamados nesses tempos tão difíceis, é termos uma vida plena com Cristo. Eu precisei sair um pouco ali fora. E quando eu voltei, encontrei a pastora Merijane aqui à frente, conduzindo a igreja em oração, conduzindo a igreja em busca. Para quê? Para que a igreja encontrasse com o Senhor Deus naquele momento, em um momento de plenitude, mais profundidade, não
superficialidade. E aí ela pede para cantar aquele último louvor que diz aleluia, e a igreja já estava louvando de uma forma totalmente diferente. Então eu tenho dito a essa igreja, eu tenho dito a você que é a nossa ovelha já há tantos anos, que em dias de culto nós temos que ter propósitos para vir à igreja. A gente não pode vir à igreja simplesmente porque é dia de culto. E você deve preferir ter propósitos diante de Deus do que ter propósitos diante de qualquer outra situação em sua vida. É interessante os filhos de Coré reconhecerem isso. Quando eles diziam: mais vale um dia em tua casa do que em qualquer parte 1000. Nós devemos compreender que essa 1h30 que nós passamos aqui, 1h40 que nós passamos aqui, vale mais do que 1000 horas lá fora. Mas não basta só entendermos o valor que a igreja tem. E agora eu estou falando do templo físico. É necessário nós termos preferência em estarmos nesse lugar ou em qualquer outra parte. Por isso ele diz: preferiria eu estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. São escolhas que nós temos que fazer diariamente de como servir bem ao Senhor. Porque tudo que o Senhor Jesus Cristo poderia fazer por mim e por você, Ele fez da melhor forma possível. Não bastou ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré ser apenas ultrajado. Não bastou ao Senhor Jesus Cristo ser apenas humilhado, espancado. Ele precisava ir ao clímax da sua doação de vida por mim e por você. Ele foi até a morte. Ele preferiu a morte, ele preferiu o ultraje, ele preferiu a vergonha. E tudo isso para quê, meu irmão? Para que eu e você não fôssemos mais envergonhados um dia sendo lançados no inferno. Preferências é o tema dessa mensagem. Mas sem discernimento, meu irmão, sem entendimento, não há como você preferir as coisas certas. Se o ser humano ele não tiver temor a Deus, se o ser humano ele não tiver entendimento, discernimento das coisas de Deus, ele vai sempre preferir as erradas. E é por isso que nós vemos pessoas que são reconhecidamente tão inteligentes. É por isso que nós vemos pessoas que se destacam na sociedade no campo estudantil, pessoas que se destacam dentro da sociedade, do grupo em que vive no campo profissional, preferindo coisas tão erradas, quando se coloca para se passar o crivo da palavra de Deus. Escolhas erradas. Por falta de inteligência? Não. Estou falando muitas vezes de pessoas que se destacam por sua capacidade intelectual, se destacam por sua capacidade de entender tantas coisas do mundo, mas não tem o mínimo de discernimento sobre as coisas de Deus. E por isso continuam andando em preferências erradas, praticando o que não convém diante de Deus, o que não convém diante da luz da palavra de Deus. E nós acabamos entendendo que o passar da vida daquela pessoa foi em vão. Juntou para o fogo. Não é isso que Deus quer comigo e com você. Não foi para isso que Deus nos escolheu, como eu preguei há uns domingos aí atrás, não me lembro quando.
quais têm sido as nossas preferências? Temos preferido as coisas e os conceitos desse mundo? Ou temos preferido as coisas e os conceitos bíblicos? Não ande pelo politicamente correto, ande pelo biblicamente correto. Mas é uma escolha. E Deus, Ele é tão maravilhoso, que desde a primeira família sobre a face da terra, Deus concedeu aqueles seres humanos a fazerem suas próprias escolhas. Quando Deus conversa com Caim após a morte do irmão Abel, o assassinato de Abel, Deus pergunta a Caim por Abel, e Caim, todo arrogante, diz para Deus, isso lá em Gênesis: serei eu por acaso tutor do meu irmão? E Deus diz: Caim, o pecado está próximo a você, o teu desejo é contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Deus, Ele nos dá escolha. Você não poderia ter tomado um outro tipo de atitude, em outras palavras, Deus diz. Você não poderia ter feito outra escolha que não fosse assassinar o seu irmão. O sangue do teu irmão está aí na terra, clamando por justiça. Escolhas, meus queridos, preferências em nossas vidas. E para todo lado que você olhar, a partir do momento que você se levanta pela manhã, pela graça e misericórdia de Deus, você já tem que fazer escolhas. Até o momento que você vai se deitar, você ainda continua fazendo escolhas. Mas como escolher corretamente? Como escolher as coisas certas aos olhos de Deus, não aos olhos desse mundo que está corrompido, mergulhado no caos pecaminoso, aos olhos de Deus. Como preferirmos as coisas certas? Como escolhermos as coisas certas diante de Deus? Meus irmãos, só há uma forma: se você tiver discernimento. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2. Tem escolhas que você faz na sua vida, tem alguns tipos de preferência que você tem, que não vão afetar a sua intimidade com Deus, não vão afetar o seu andar com Deus, mas outras vão te afastar totalmente de Deus. Pastor, e como é que eu vou adquirir discernimento? Ei, preste atenção. Sabe quando nós convidamos você a buscar mais do Espírito Santo? Sabe quando nós convidamos você a buscar mais da presença do Espírito Santo? Sabe quando nós fazemos momentos aqui na igreja, como houve ainda há pouco, para você tomar uma nova atitude, diferente da que você chegou, e você buscar a Deus com mais profundidade? É exatamente para que você adquira discernimento através do seu espírito, que anda, deve andar em comunhão com o Espírito Santo. A busca pelo Espírito Santo não é só para o Espírito Santo vir e soprar sobre nós dom de línguas, dom de curas. Mas nós já vimos aqui, já aprendemos que sem o Espírito Santo não há como haver discernimento entre o espiritual e o campo físico.
porque é isso que a Bíblia me afirma, e se a Bíblia me afirma, eu lanço fora todo e qualquer outro tipo de ensinamento. Eu fico com a palavra de Deus. E independe de tempo de igreja, meu irmão, independe de tempo de congregação, porque muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros. Paulo já dizia: olha, vós tendes tempo de já estarem ensinando a palavra de Deus, e não, vocês ainda precisam estar sendo alimentados com leitinho, sendo ensinados nos elementares do Evangelho. Então independe de tempo de conversão, depende de porção do Espírito Santo. O versículo 14 do capítulo 2 de 1 Coríntios é isso que a Bíblia nos ensina. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14. Como é que você vai escutar o Espírito Santo dizendo para você largar essa escolha, para você largar essa preferência, se você não entender que é o Espírito Santo falando contigo? Na nossa natureza, jamais poderemos entender as coisas do Espírito Santo. O homem natural, diz a Bíblia, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então nós temos que trazer à existência o nosso homem espiritual. Diz a Bíblia ainda: pois essas coisas lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, como preferir? Por que os filhos de Coré no Salmo 84 diziam: preferiria eu estar à porta da casa do Senhor do que habitar nas tendas da impiedade? Por que eles preferiam permanecer na porta do templo, muitas vezes ali trabalhando como porteiro, turno após turno, do que estar em tendas de diversão? Por que eles preferiam isso? Porque eles tinham discernimento espiritual. Você não precisa sinalizar para mim. Eu vou repetir: você não precisa sinalizar para mim. Mas você já percebeu que suas escolhas têm sido escolhas erradas? Por que você prefere tantas coisas que chocam a sua fé em Cristo Jesus, chocam com o seu conhecimento da palavra? Por que vocês preferem coisas que desagradam a Deus e que não agradam a Deus? A resposta é: está faltando discernimento espiritual. Falta discernimento espiritual, então o homem natural é quem vai procurar discernir, e o homem natural não discerne nada. É o que diz o versículo seguinte: o que é espiritual, porém, discerne todas as coisas, e ele por ninguém é discernido, porque antes ele disse que os que andam segundo a sua natureza não podem discernir nada. Então para você é chocante. Você fica chocado muitas vezes quando você vê um irmão em Cristo tomando determinada atitude. E você acha que o irmão está sendo radical, você acha que o irmão está sendo extremamente cuidadoso, mas não é não. É porque o irmão já discerniu que determinada coisa ele teve que abandonar. Ele preferia antes, mas agora em Cristo Jesus, nova criatura, ele tem que abandonar. Então, sem discernimento não há como preferir as coisas certas. Então, não preferindo as coisas certas, o que se faz, o que se toma? Escolhas erradas.
A que conduta, meus irmãos? A que conduta nossas preferências têm nos conduzido? Sim, porque nossas escolhas nos conduzirão a determinados estágios, a determinados estados de vida. E nossas preferências, faça essa pergunta para você mesmo. Minhas preferências, aquilo que eu prefiro, tem me levado a que conduta? Jeremias capítulo 32. Deus vai usar o profeta para falar comigo e com você. Preferências é o tema dessa mensagem. Eu vou falar a respeito da nossa igreja. Igreja Realidade em Cristo, Carnaúba dos Dantas. Nós vínhamos em um momento muito bom na igreja, antes da pandemia. Os cultos geralmente estavam sendo lotados. Os irmãos estavam entendendo, de fato, o valor que o templo, a casa do Senhor tem. Aí veio a pandemia, igreja fechada a partir de março de 2020. E aí os cultos começaram a ser transmitidos primeiramente da sala da minha casa e depois aqui do antigo templo. E aí meses depois, outubro apenas, não foi, minha filha? Apenas em outubro a igreja reabre. Mas aí a coisa já tinha acontecido. A preferência de alguns já tinha mudado. O inimigo já tinha se aproximado. E agora a escolha era ficar em casa. E muitos ainda não voltaram. Outros tantos se aproximaram. E nós estamos de novo começando a ver que os irmãos estão preferindo a casa do Senhor. Mas muitos ainda preferem ficar em suas casas. E alguns talvez nem voltem, nunca mais. Por quê? Porque o discernimento passou, a escolha começou a ser uma escolha errada. Então, que conduta nossas preferências têm nos conduzido? Jeremias 32, versículo 38, diz a palavra de Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus fez essa escolha. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas será que nós temos preferido ser povo de Deus? Hein, meu irmão, minha irmã? Será que a nossa escolha é: se Deus me escolheu para ser povo dele, eu escolho ser povo de Deus? Eu lhes darei um mesmo coração, eu lhes darei um mesmo caminho. Será que nós temos escolhido andar com um mesmo coração, guiado pela mesma palavra, porque todos nós recebemos a mesma palavra? É como eu tenho dito, quem está aqui nas primeiras fileiras tem ouvido a mesma palavra que o pessoal lá do fundão, quase 30 metros de distância de mim, ou mais, estão ouvindo. Quando Deus diz: eu lhes darei o mesmo coração, foi uma escolha de Deus, nos fazer andar no mesmo sentimento. Mas será que é escolha nossa andarmos nesse mesmo sentimento? Quando Deus nos diz: eu lhes darei o mesmo caminho, foi escolha de Deus colocar todos nós no caminho estreito. Mas será que é preferência minha e sua continuar andando nesse caminho estreito? Ou já estamos preferindo de vez em quando o caminho largo? Vou ali, boto o pezinho um pouquinho e volto para o estreito de novo. Preferência, escolha. Tenhamos discernimento.
que as nossas preferências nos conduzirão a determinado tipo de vida. E ele diz: para que me temam todos os dias. Será que é preferência minha e sua temer a Deus todos os dias, e não apenas nessa 1h30 que estamos dentro de um templo cristão evangélico? Prefira, meu irmão, prefira, minha irmã, temer a Deus todos os dias de sua vida. Prefira isso. E Deus, Ele é maravilhosamente verdadeiro quando diz: para o seu bem e bem de seus filhos depois deles. Então a minha preferência, a sua preferência, vai interferir diretamente na conduta dos nossos filhos. Nossas preferências, nossas escolhas irão nos trazer justa retribuição. Sabe, irmãos, nesses 26 anos de evangelho que vou fazer, é claro que eu já passei por inúmeros estudos bíblicos. Eu não tenho ideia de quantas vezes já dirigi culto, já preguei em culto, desde as minhas primeiras pregações lá na igreja de Acari, quando eu ainda era ovelha. Mas é interessante como a palavra de Deus realmente ela vai se renovando, ela vai nos revelando. Por isso Jesus Cristo, no seu encontro com os discípulos, lá em um dos montes, ele diz: faça novos discípulos. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, vai nos trazer esse relato. Faça novos discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? É que eu há 26 anos estou continuando aprendendo com a palavra. E aí, há um tempo atrás, Deus ele me falou muito forte sobre a lei da semeadura e da colheita. E o exemplo que Deus me deu foi o exemplo de Judas, homem escolhido pelo Senhor Jesus Cristo para fazer parte de um grupo seleto. 12 homens apenas seriam chamados de discípulos do Senhor. Esses seriam seus cooperadores durante o seu ministério sobre a face da terra. Judas andou com Jesus Cristo, Judas viu os milagres, Judas observou de perto quem era aquela figura humana chamada Jesus. Mas Judas fez uma escolha. Judas preferiu moedas de prata que lhe trariam alguma comodidade financeira, preferiu moedas de prata em vez da fidelidade, em vez do companheirismo. E em uma mesa, celebrando ali a Páscoa, Jesus Cristo disse a todos que estavam com ele, os 12: olha, eu vou ser traído. Eu vou ser traído por um de vós, mas aquele que me trair, era melhor que nem tivesse nascido. Todos ouviram a mesma palavra, como todos aqui ouvem a mesma palavra todos os cultos. Mas Judas preferiu um outro caminho. Mas Jesus, a materialização do amor de Deus, Jesus, o amor de Deus encarnado, sabendo o que ia acontecer com Judas, por que depois da traição, Jesus não envia alguém? Olha, Pedro, venha cá. João, você que é o discípulo amado, vai lá em Judas, faz uma oração por ele, perdoa ele, em meu nome, em nome do meu Pai. Ou ele próprio, Jesus Cristo, que tinha o poder de se trasladar, não se trasladou e não foi até Judas? Porque a escolha, meu amado, a escolha tem seu preço. A preferência tem seu preço. E ninguém pode tirar o preço que se vai pagar. O que aconteceu com Judas?
pagou o preço da sua preferência, da sua escolha. Jesus Cristo é amor. Mas como Rei dos Reis, não pode ser, como nós dizemos aqui, besta. Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ninguém está nessa posição por acaso. E Ele é o mesmo ontem. Ei, preste atenção. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo eternamente. Então não venha com essa historinha de porque estamos vivendo no tempo da graça, vamos preferir as coisas erradas, vamos escolher as coisas erradas e vai ficar tudo bem. As escolhas continuam tendo os seus preços. Nossas escolhas, nossas preferências continuam tendo justa retribuição. Por que justa? Porque Deus é justo. Romanos capítulo 2. Preferiria eu estar na porta da casa do Senhor a habitar nas tendas da impiedade. Salmo 84, 10. Quais têm sido as nossas preferências? Sem discernimento não há como preferir as coisas certas. Pois é a Bíblia que nos ensina em 1 Coríntios 2,14 que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e o natural não poderá discernir o espiritual. A que condutas as nossas preferências têm nos conduzido? Jeremias 32, 38 e 39 diz que o Senhor nos escolheu para andarmos em um mesmo sentimento, em um mesmo pensamento, em um mesmo caminho. Aí você observa claramente irmãos que preferem continuar assim e irmãos que preferem andar de outra forma. Nossas preferências, nossas escolhas nos trarão a justa retribuição, como sempre foi na história da palavra de Deus. Como é que um Deus tão amoroso, que lança 10 pragas sobre o Egito, 10 tenebrosas pragas, deixa uma geração inteira morrer no deserto por 40 anos? Por quê? Dentro do contexto dessa mensagem, porque aquela geração fez a escolha errada, de não acreditar naquele Deus Todo-Poderoso, de se rebelar contra Ele. Justa retribuição. Romanos 2. Versículo 6. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Incorrupção é o contrário de corrupção. Isso aqui não tem nada a ver com corrupção política, financeira, corrupção da carne, carne corrompida. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade. Igreja do Senhor, seja obediente a esta palavra, a este livro, porque o mundo quer fazer com que você desobedeça. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Leia comigo que a recompensa sobre aqueles que não obedecem a essa palavra é indignação e ira.
Versículo 8. Que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Meus irmãos, a iniquidade prosperou no mundo como nunca em outro tempo se viu. E eu já convido a igreja a começar a orar, viu? Porque historicamente falando, sempre depois de um caos mundial, a humanidade se corrompe ainda mais, com a sensação de liberdade, com a sensação de que perdeu tempo. Isso é historicamente comprovado. Olha aí, mais indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Meu irmão, prefira ser obediente à verdade da palavra de Deus. Eu vou repetir, prefira ser obediente à verdade da palavra de Deus. Quem quiser seguir aí o que quiser, deixa para lá. Siga você a verdade da palavra de Deus, porque é o seu nome que está em jogo na escritura do livro da vida. Tribulação e angústia, diz o versículo 9. Sobre toda a alma do homem que obra o mal, em primeiro lugar dos judeus, depois do grego, mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, também em primeiro lugar do judeu e depois do grego. Quer dizer, quem é povo de Deus, quem não é povo de Deus, vai responder da mesma forma, segundo as suas preferências, segundo as suas escolhas. E aí ele fala no versículo 11: pois para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não trata ninguém diferentemente. Por isso Deus deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer pela humanidade. Não interessa se o sujeito era um bonzinho ou era um cãozinho sem rabo. Jesus veio para os dois. Mas da mesma forma Deus não trata ninguém no sentido de retribuir segundo as preferências, de retribuir segundo as escolhas. E o mundo aí está preferindo tudo que é distanciamento de Deus. Não é preciso ser entendedor da palavra para observar isso. O mundo está andando aí nas preferências mais loucas possíveis para se distanciar de Deus. A retribuição vem depois. E ainda Romanos 12. Eu gosto demais desse versículo 1 e 2, que fala diretamente comigo e com você, que somos irmãos em Cristo. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, prefira continuar sem se conformar com esse mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Prefira ser renovado no seu entendimento, através da palavra de Deus. Sabe para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salmos 84, 10, para terminar. Vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade.